Louvado seja Deus. Você está feliz nessa noite? Amém? Glória a Deus. Também me encontro feliz de estar na casa do Senhor. E nessa noite com a responsabilidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E de pé como você está, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu quero ler alguns versículos no capítulo de número 8. A partir do verso 31, os últimos versículos desse capítulo, verso 31 ao 39. Você pode acompanhar conosco, está ali na tela. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Pai eterno, graça te damos, ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, foi lida nessa noite e ela traz para nós, Senhor, uma segurança, Pai. Ela traz para nós, Senhor, uma certeza, Pai, de que somos, ó Deus, amados por Ti, que somos, ó Deus, preciosos à Tua vista, Senhor, e que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, traga aos nossos corações, ó Deus, com mais profundeza, com mais profundidade, Senhor, ó Pai, a firmeza que precisamos, ó Pai, diante dessa palavra, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nos usa conforme o Teu querer, Senhor, como instrumento, ó Pai, para levar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a Tua palavra, Pai, como um canal sem obstrução, ó Deus, para que cheguem, Senhor, até os corações, ó Deus, daqueles que necessitam, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, como ela é. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Você pode tomar seu lugar, queridos, nessa noite. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, e eu quero pedir nosso amado ali que volte, eu quero ler com você agora, você repetindo, né? Quero ouvir isso da igreja. Eu gostaria que você lesse comigo os mesmos textos, são 9 versículos, e nós vamos trabalhar nessa noite dentro dessa passagem. Amém? Vamos lá comigo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, por todos nós o entregou. Verso 33. 34. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Fomos considerados como ovelhas.
36, 37 agora. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Até o verso 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse verso de número 37, esse verso ele tem mexido muito comigo. Eu tenho entrado meio que em conflito diante dessa passagem bíblica e me perguntado, em alguns momentos da minha vida, o que será, o que significa ser mais que vencedor. Diante de algumas dificuldades que enfrentamos, nós estaremos muito satisfeitos quando conseguimos ser vencedor. E isso nos basta, na maioria das vezes, quando conseguimos uma vitória diante das batalhas que enfrentamos no dia a dia. Ser mais do que vencedor, às vezes, nos deixa meio que na dúvida, o que será isso? Porque essa passagem traz para nós essa afirmação de que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esse capítulo de número 8, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele foi para mim uma resposta de Deus nos últimos dias, em que me peguei meio que em conflito, em momentos em que a gente recebe um número tão grande de informações, que na sua grande maioria são pesadas, vem composta pelo peso de problemas, de dificuldades. Isso nós encontramos dentro da igreja, quando conversamos com alguns irmãos, com algumas famílias, quando conversamos com nossos amigos no trabalho, e como temos recebido isso, na nossa própria casa, dentro da nossa família, em todas as facetas que nós nos apresentamos como pai, como filho, como irmão, como pastor, como empregado, como patrão, como cliente, em determinadas situações em que nós nos encontramos, as informações que vêm até nós, na sua grande maioria, nos últimos dias, tem sido muito que recheada, muito que preenchida com um nível de dificuldades, com um nível de situações difíceis, em que é necessário, quando ouvimos isso, estarmos muito firmes, estarmos muito seguros, para que isso não nos abale, para que isso não nos balance, porque muitas pessoas, quando vêm até nós e relatam a situação de vida em que estão passando, isso pastores de congregações que estão, conhecem muito bem, recebem em seus gabinetes de todos os níveis de dificuldade enfrentado pelos seus membros, muitas vezes por seus obreiros, muitas vezes por famílias dos seus membros, que trazem até o pastor da igreja, que trazem até um amigo, que trazem até nós, situações em que, de uma certa forma, nos embaraça se nós não estivermos muito seguros, muito alicerçados, muito firmes. E eu tenho ficado, em alguns momentos, nesses últimos dias, devido a esse acúmulo, devido a esse momento em que a cidade do Rio de Janeiro está enfrentando, e não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o Brasil, nós temos recebido muitas informações. Se nós precisamos sair pela manhã de nossa casa, se tornou muito natural nós ligarmos a nossa televisão no canal de notícia para sabermos qual a via está desobstruída, por onde eu posso seguir. Acredito que a grande maioria tem nos seus smartphones um aplicativo que nos dá aí a orientação de onde está tendo tiroteio, de onde as ruas estão mais tranquilas ou não. Por uma medida de segurança, nós adotamos esses aplicativos, esses recursos,
e não percebemos que com isso nós recebemos um acúmulo de informações que nos preocupa, que gera em nós uma certa aflição, um certo peso. Porque chegamos no final do dia e entendemos que foram tantas as palavras difíceis que enfrentamos e não podemos resolvê-las todas, que levamos para a nossa cama uma demanda, muitas vezes, do dia seguinte. Eu não consegui dar uma palavra para um irmão que está com seu filho enfermo, para uma irmã que está com seus filhos nas drogas. Eu recebi uma informação que tem um problema naquela casa, não pude visitar. É um amigo que me ligou pedindo uma palavra e eu não consegui atender o telefone ou retornar uma mensagem para ele, dando uma palavra de bênção. E a gente deita e percebe que a demanda que sobrou desse dia, precisamos fazer no dia seguinte. E no dia seguinte isso também tem uma nova demanda e chegamos muitas vezes no final de semana arrastado com tantas pressões, com tantas informações. E por algum momento nós temos dificuldade de aceitar esse texto em nossas vidas como uma verdade absoluta. Em alguns momentos nós encontramos num local que parece que a nossa vida está meio que desconectada dessa verdade absoluta que está explícita na palavra de Deus para as nossas vidas. E eu digo para vocês, irmãos, que eu encontro nesse texto em que lemos, um dos textos mais difíceis de ser vivido pela igreja de Deus. Porque se nós verdadeiramente conseguíssemos viver na íntegra tudo o que está escrito no capítulo 8 de Romanos, e principalmente nos últimos versículos que lemos, irmãos, as nossas vidas não eram tão embaraçadas e não passávamos por tantas dificuldades que passamos. E quem sabe os nossos vizinhos, as nossas cidades, as nossas autoridades, talvez não vivessem hoje no momento tão difícil que estão vivendo. Porque o poder da igreja seria, de uma certa forma, manifesta muito mais além do que tem sido até os dias de hoje. Essa verdade, ela traz para nós uma segurança, uma firmeza do que Deus tem para nós. Então esse capítulo 8, ele trouxe para mim uma resposta a todo esse conflito, devido encontrar tanta resistência, tantas barreiras por onde tentamos nos dirigir. Hoje nós encontramos situações difíceis em qualquer nível que nós enfrentarmos, que nós conversarmos, que nós tentarmos levar à frente. Estamos vivendo um momento em que há uma sensibilidade tão grande nas pessoas. Hoje ou é ontem? Foi ontem o dia do abraço? Hoje, pastor? Hoje, o dia do abraço, né? E eu não sei quantos abraços você deu hoje. Eu não sei se isso chegou até você, essa informação, e você usou isso para poder abraçar algumas pessoas. Mas talvez, um dos exemplos que eu estou falando da sua atividade, da sua pressão, de uma vida tão agitada, talvez não tenha tido tempo para isso, hoje eu vou dar um abraço no meu amigo. Como vou aproveitar que hoje é o dia do abraço, pelo menos hoje, e vou abraçar algumas pessoas que eu gostaria de abraçá-los sempre. Sabe, nós encontramos nos dias atuais uma sensibilidade diferenciada nas pessoas. Hoje, para lidarmos com qualquer conversa, com qualquer debate, em qualquer grupo em que nós formos dirigir a palavra, a gente tem que estar com muito cuidado, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que ser íntegro, em que ter uma vida honesta não é o suficiente. É necessário em que as nossas palavras agradem a quem está ouvindo. A sociedade, ela quer que nós nos agrademos com as atitudes dela, que nós venhamos compartilhar ou aceitar as opiniões. Nunca se viu tanta intriga, tantas discussões nas redes sociais ou em qualquer grupo social, quando há uma divergência de opinião. É muito comum as pessoas expor em vários grupos das redes sociais que não está satisfeito.
não aceita a opinião do outro, é sensível demais e se fere e começa a jogar nas redes sociais a sua insatisfação, independente da vida íntegra, daquela pessoa que fez um determinado comentário, que expôs a sua opinião. E isso, irmãos, tem sido no nosso meio, isso tem sido do nosso lado, o nosso irmão de banco, a nossa família. Porque o acúmulo de informações traz para nós essa pressão. E nós, como igreja, em alguns momentos nós desapercebemos da real afirmação da palavra de Deus e nos deixamos levar, de modo em que nos encontramos muitas vezes sufocados, porque o acúmulo de informações, as dificuldades de lidar com isso, até mesmo no falar, para não estar sendo preconceituoso, para não ser racista, para não maltratar esse grupo que tem uma interpretação diferente de determinado assunto. Tudo isso acumula para nós uma responsabilidade a mais. E chegamos muitas vezes a estarmos no final da noite com uma demanda, com uma certa preocupação, e isso passa a roubar o sono, e isso começa a trazer a ocupação do dia seguinte. Isso é a preocupação chamada. Vivemos ansiosos, enquanto a Bíblia tem uma palavra para nós, da parte de Jesus. E isso tudo me fez pensar e questionar a Deus, por quê? E orando, o Espírito Santo de Deus me levou a ler o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos, ele tem a passagem, o texto mais longo a respeito da obra do Espírito Santo na vida do homem, na vida do crente. É no capítulo 8 que nós encontramos o maior número de referência, o maior número de informação de como o Espírito Santo age através da vida do homem e na vida do homem. É nesse texto que nós aprendemos, irmãos, que nós, quando estamos meio que sufocados diante das situações em que nós estamos vivendo, é porque a sutileza do inferno, ela tem se infiltrado no meio da nossa vida social e tem roubado de nós essa paz, roubado de nós o direcionamento em que o Espírito Santo está pronto a nos dar. Muitas vezes nós não temos buscado ser guiado pelo Espírito, conforme fala lá no verso 14. Nós deixamos de ser seguidos por eles, guiados por eles, e nos embaraçamos com problemas da carne. E o texto diz, lá nos primeiros 6 versos, texto, vou ler com você, verso 1 até o verso 6, já nos deixa mais do que certo em que a razão de nos encontrarmos em alguns momentos nesse estado é devido aos embaraços dessa carne. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. O pendor do Espírito dá para a vida e paz, uma vida de paz. E quando isso não está acontecendo em nossas vidas, quando as guerras, quando as lutas do dia a dia têm roubado de nós essa paz, é preciso nós acordarmos para a realidade, é preciso nós entendermos que estamos nos embaraçando, que estamos pendendo para as coisas da carne, e isso dá para a morte. E não é difícil nós vermos e conhecermos situações de pessoas que chegaram ao extremo,
por tantas dificuldades vividas e não resolvidas. Uns dando cabo da sua própria vida, outros não mais acreditando na fé e se afastando dos caminhos do Senhor. Porque a Bíblia diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. No verso 12 diz assim: pois irmãos, somos devedores não da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarnes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ao ler esse versículo, nós renovamos a nossa intimidade com Deus, clamamos aos pés do Senhor pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e sentimos o renovo espiritual. É necessário nós buscarmos isso, irmãos, diariamente. E eu talvez seja o mais fraco entre os irmãos por estar comentando isso, mas eu tive essa necessidade em extremo de correr para os pés do Senhor e clamar pela presença do Espírito Santo. Porque estava em alguns momentos vivendo sufocado. A pressão do dia a dia, ela nos rouba a paz. Ela tira de nós essa paz que só o Espírito nos dá. E aí, irmãos, nós meditando na palavra de Deus, esse Espírito que nos guia, nos leva, irmãos, a entender que esse texto, ele é real na nossa vida. Que esse texto é para nós, igreja de Deus. Que esse texto é para ser o textuário da minha vida. É para ser a referência da minha vida. Entender, no versículo 31 em diante, eu gostaria que voltasse lá novamente o texto, a partir do 31. Sabe, à vista dessas coisas, tudo que nós vemos, tudo que falamos aqui, toda a pressão em que sofremos, tudo isso, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós lemos esse texto, nós ouvimos esse texto muitas vezes, mas viver esse texto tem sido uma grande dificuldade. Eu tenho tido dificuldade, irmãos, de viver esse texto na minha vida como uma realidade. E quando nós encontramos o verso de número 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ah, meu irmão, quando eu li esse texto, tão conhecido, mas quando eu li chorando, quando eu li clamando a Deus, clamando pelo Espírito Santo, e o Espírito me levou a ler esse texto, e quando eu abri a palavra de Deus nesse versículo, eu li esse versículo pela primeira vez de uma forma diferente. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? E quando o Espírito Santo de Deus nos guia, ele nos faz lembrar que o salmista diz lá no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, no verso 19, mas o Senhor os livra de tudo. Ah, meu irmão, e a gente conhece essa passagem, a gente já ouviu tantas vezes, citamos isso, quase que sempre, mas são poucas as vezes que nós lemos essa passagem e aplicamos isso, e recebemos isso como uma dose, sabe, de bálsamo, que vem aliviando a tua alma, que vem
trazendo para você uma resposta de Deus, tirando todo o peso, te dando essa convicção, te dando essa certeza absoluta que você é amado por Deus e que nada pode te separar desse amor de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque eu amo esse Deus de sobremaneira, porque se dependesse do meu amor, poderia haver separação, mas é porque Ele nos amou primeiro, é porque esse amor vem dEle, e quando esse amor vem dEle, nada pode nos separar. Precisamos entender isso. Eu amo ao meu Deus, eu glorifico a Deus, e eu tenho prazer em dizer eu amo ao Senhor. Mas se dependesse apenas do meu amor, da partida desse amor para com Deus, havia uma grande possibilidade de tribulações, de problemas, fazer uma separação entre nós. Mas quando eu recebo a palavra, entendendo que esse amor vem de Deus para nós, foi Ele que nos amou primeiro, eu consigo entender, meu irmão, que nada é capaz de nos separar. Tribulação? Não. A tribulação, a palavra de Deus já nos afirma que pode ser muitas as aflições. O Senhor livra de todos. Verso 6 também do Salmo 34, fala que o Senhor livra de todas as tribulações. O Senhor livrou de todas. É angústia, irmão. Será que é a angústia que tem tomado conta da tua vida, que tem vindo através desses caminhos de sutilezas, envolvido simplesmente nos afazeres do dia a dia, tem roubado a tua paz, tem trazido uma angústia na tua alma, por não conseguir realizar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você planeja? Qual é o conceito de ser vencedor ou de ser mais que vencedor para a tua vida? Quando você tem algum embaraço diante de alguma conquista, diante de alguma luta sua, numa busca de uma conquista, você tem vivido uma angústia? Meu amado, o Salmo 46 diz que o Senhor é nosso refúgio, que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por que temerei? Meu irmão, a palavra de Deus tem resposta para todas as tribulações. Eu consigo entender aquele versículo. Consigo entender o versículo 35. Quando o Espírito me leva a entender que se é aflição, se é tribulação, a palavra de Deus já nos garante que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Se é angústia, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se é perseguição, meu irmão, perseguição, isso é com Deus. Perseguição não é para você se embaraçar. Não, bem-aventurado é o que é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. No momento de perseguição, a palavra de Deus para nós encontramos lá em Êxodo 14, no verso 19, que Moisés com o povo diante do Mar Vermelho, sendo perseguido por Faraó, a palavra de Deus para eles diz: por que clamas a mim? Diz o povo que marcha. Meu irmão, perseguição é privilégio. Perseguição não é para você se reclamar ou você murmurar, não. Diante da perseguição, o Senhor manda marchar. Então a palavra de Deus para nossas vidas é que na hora da perseguição, marcha em frente. É essa a resposta de Deus. Se você te sente perseguido, meu irmão, bem-aventurado é o que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles são o reino dos céus. Independente do nível de perseguição, meu irmão, marcha, continua, porque essa peleja não é tua. Continua lutando, continua caminhando. Agora, será fome? Aí eu vejo a passagem tão bonita do Evangelho de João, no capítulo 6. Meu irmão, no verso 10, quando o Senhor Jesus, contemplando aquela multidão e vê que eles estão famintos, ele fala para o seu discípulo, manda o povo sentar, e dá graça, e reparte o pão e manda que o povo sacie a cada um daqueles que estão sentados. Meu irmão, é fome. O Senhor, de certo, levantará alguém para saciar a tua fome. Porque isso o Senhor faz com prazer. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que a multiplicação de pães está na Bíblia, não apenas para mostrar os grandes feitos do Senhor, mas para trazer uma resposta para a tua vida no momento de fome,
no momento de necessidade, para que isso seja a resposta de Deus, dizendo: o Senhor levanta alguém para cuidar de ti. Porque o Senhor não pediu para que cada um daqueles homens viesse até o cesto e tirasse o seu pedaço de pão e o peixe se alimentasse. Ele fez questão de pedir aos seus discípulos para fazer com que o povo sentasse na relva e distribuísse o pão entre eles. O Senhor Jesus sempre levantará alguém para saciar a tua fome. Essa é a resposta de Deus diante das tribulações, diante das aflições, diante das perseguições, diante da fome. Quem sabe o perigo ou a espada? O verso 35 tem isso. Tem mais essa possibilidade de algo que porventura poderia te separar. Seria o perigo ou seria a espada? Consigo lembrar, 2 Crônica 20, quando o rei Josafá se encontra diante de uma perseguição, de uma batalha, sem nenhuma condição de batalhar, sem nenhuma condição de enfrentar a multidão dos amonitas, dos moabitas, os da montanha de Seir. Todos se ajuntaram contra Judá. E diante daquela situação ele clama, e a resposta de Deus é que nessa peleja não tereis que lutar. Parai e vede o livramento do Senhor teu Deus. Meu irmão, se a batalha é perigo ou espada, a peleja é do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor tem uma resposta para nós. Sabe, quando somos guiados pelo Espírito Santo, quando somos direcionados pelo Espírito Santo em nossas caminhadas, em nossas atitudes de vida, em nossos projetos de vida, irmão, todos esses problemas que falamos, que estão registrados no versículo de número 35, eles vão se levantar, eles podem se levantar, eles irão se levantar, porque eles fazem parte dessa nossa caminhada de vida aqui na terra. Mas para todas elas, o Senhor já deu a resposta. O Senhor já entregou a resposta. E quando eu recebo esse texto como resposta de Deus, irmãos, eu entendo o que significa ser mais do que vencedor. É porque diante de todos esses obstáculos, Ele já antecipou a minha vitória. Eu já estou certo de que a resposta de Deus, ela existe para a minha vida. Então, meu irmão, ser mais do que vencedor é ter a convicção que em todas as tribulações da tua vida, em todas as batalhas que se levantarem, o Senhor já tem a resposta e o livramento certo para a tua vida. E o que eu peço a Deus nessa noite, meu irmão, é que essa passagem, ela seja uma prática de vida sua. É o que eu busco a Deus viver. É que não haja nenhuma separação, nenhuma possibilidade de separação do amor de Cristo. Que todos esses problemas possíveis que venham até a mim, eu consiga lembrar, guiado pelo Espírito Santo, que o Senhor já antecipou a vitória. Eu preciso que você receba essa palavra, eu preciso que você viva isso, porque eu tenho certeza que não é apenas comigo essa preocupação, não é apenas comigo essa tribulação. Eu tenho certeza que aqui no meio do povo de Deus, cada um de vocês tem vivido essa dificuldade. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu não sou o único a enfrentar problemas. E eu sei que o peso desses problemas tem gerado muitas vezes desânimo na sua vida. Eu sei, amados, eu sei que isso é real. Você vive aqui na terra, você participa dos problemas ao teu redor. Mas que nós não venhamos nos embaraçar com esses problemas, que nós tenhamos a coragem de dizer diante de todos os problemas que se levantarem, que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Sabe, meu irmão, que o Senhor me ajude a cada manhã, ao levantar eu dizer: Senhor, eu tenho certeza, Pai, que nesse dia, contigo eu serei mais do que vencedor. Independente do que estiver diante de mim, durante o meu horário de trabalho, diante as horas que eu estiver de pé, independente do que se levantar, Pai, com Cristo eu sou mais do que vencedor. Que você aplique isso na sua vida. Eu estou lutando para aplicar isso. Eu
creio que eu vou conseguir, em nome de Jesus, viver isso. Ter essa certeza, ter essa convicção. Amados, e quando eu e você, quando a igreja de Deus tiver isso, não apenas como um texto decorado na sua memória, mas como uma verdade absoluta na tua vida, na minha vida, a nossa vida será diferente. Eu creio, pastor Eliel. Eu creio. Pastor Maurício, nós viveremos dias diferentes. Nós conseguiremos viver aquela paz que o Senhor Jesus deixou para nós. Deixo a paz, não vos deixo como o mundo a dá. Sabe, essa paz que o Senhor Jesus, ele ora ao Pai pelos seus discípulos, dizendo que esse gozo, que essa paz seja completa. Sabe, quantos de nós estamos vivendo uma paz incompleta em nossas vidas, porque os embaraços da vida têm roubado isso. Mas eu quero nessa noite orar para que essa palavra seja uma prática de vida, para mim e para você.